Oi, gente. Essa aula vai começar com um vídeo pequeno da Batalha do Somme. São imagens raras, todas reais de época. Que batalha foi essa? O objetivo dessa batalha era dispersar as forças alemãs que estavam concentradas na região do Verdun. E essa batalha acontece especificamente às margens do rio Somme. Ela vai ocorrer entre o dia 1º de julho de 1916 e vai terminar no dia 17 de novembro de 1916, ou seja, ela dura 5 meses, menos de 5 meses, né? 4 meses e meio. Essa ofensiva, né, a iniciativa da batalha, é da Inglaterra. Então, a Inglaterra vai organizar, né, vai planejar esse ataque aos alemães e ela vai contar com a participação de tropas da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul, do Canadá e da própria França, porque essa é uma batalha que acontece em território francês. Juntando essas tropas, chegamos a um total de 1 milhão de combatentes, do lado da Tríplice Entente. Do lado da Alemanha, Tríplice Aliança, teremos 800 mil combatentes. Entre mortos, feridos, desaparecidos, 620 mil combatentes só do lado da Entente. Então, 1 milhão, deste 1 milhão, 620 mil combatentes perderam a vida. No lado da Alemanha, 800 mil, 450 mil combatentes foram mortos, feridos ou desaparecidos. Só no primeiro dia, 20 mil mortos. A Entente perdeu 100 tanques, 782 aviões. E foi a primeira vez que se utilizou um tanque de guerra numa batalha da Primeira Guerra Mundial. Essa batalha acabou empatada. Ninguém venceu, ninguém perdeu. É considerada uma das batalhas mais violentas e inúteis da história. A Entente conseguiu avançar cerca de 300 quilômetros, o que não é nada, 300 quilômetros não é nem a distância daqui até São Paulo. Então, não era significativo. Quando eu digo para vocês que a guerra de trincheiras é uma guerra extremamente violenta e ela tem um número de mortos muito elevado, isso se deve, primeiro, à característica da guerra, ela é uma guerra parada, entre um ataque e outro podem se passar semanas, então esses combatentes ficam parados, protegidos na trincheira, esperando um ataque ou uma ordem para atacar. E essa é uma forma, né, de se fazer a guerra, que o número de mortos é muito elevado, não só pelos combates, mas também pela permanência dos combatentes nas trincheiras. Como eu disse a vocês, as trincheiras são esses buracos cavados na terra, você faz uma parede, né, uma proteção, só que os combatentes ficam ali dias, semanas, meses, sob o sol, sob a chuva, muitas vezes com poucos alimentos, muito próximos uns dos outros. O ambiente às vezes é muito úmido ou muito quente, enfim, a proliferação de doenças é muito grande. Morreram mais combatentes em função das doenças do que nos combates propriamente ditos. As imagens que vocês vão ver agora mostram de maneira bem clara as explosões que aconteciam nas trincheiras, o quanto essa guerra é parada, vocês veem eles muito parados, né, sentados dentro das trincheiras. Mostra as armas, mostra a construção de uma trincheira. É bem interessante, é triste,
mas acho que vai dar essa clareza, né, de como era essa vida dos combatentes nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Então, gente, na frente ocidental da guerra, o que nós vamos ter até 1917 são as trincheiras. Avanços e recuos insignificantes, um número de mortos muito elevado. No mar, a marinha inglesa vai bloquear o avanço alemão. E a Alemanha, para resistir a esse bloqueio, vai optar pelo uso de submarinos. Na frente oriental, o exército russo vai sofrendo sucessivas derrotas diante do avanço alemão. Aqui vocês têm o depoimento de um soldado, no qual ele diz: uma certa ferocidade surge dentro de você. Uma absoluta indiferença para com tudo o que existe no mundo, exceto o seu dever de lutar. Você está comendo uma crosta de pão e um homem é atingido e morto na trincheira perto de você. Você olha calmamente para ele por um momento e continua a comer seu pão. Por que não? Esse depoimento mostra de maneira muito clara o embrutecimento dessas pessoas. Não é que ele seja um homem mau, frio, sem empatia pelo outro, mas ele está vivendo em circunstâncias
que são extremamente violentas. E essas circunstâncias acabam levando esse soldado, assim como todos os outros, a um embrutecimento. A partir de 1917, a guerra vai tomar novos rumos. Submarinos alemães vão atacar navios mercantes norte-americanos no Oceano Atlântico. E os Estados Unidos, então, entram na guerra ao lado da Entente. Qual é a razão do submarino alemão atacar um navio mercante estadunidense? Ora, os Estados Unidos até então não estavam participando da guerra. Já haviam declarado seu apoio aos países da Entente, mas não estavam participando com tropas. Ocorre que os Estados Unidos forneciam armas, medicamentos, roupas, alimentos para os países da Entente. Então, uma forma que a Alemanha encontrou de enfraquecer os seus inimigos era evitando que esses carregamentos vindos dos Estados Unidos chegassem ao seu destino. Então, a Alemanha passou a utilizar os submarinos estrategicamente colocados no Oceano Atlântico para evitar que os países da Entente fossem abastecidos por esses navios mercantes. Pelo lado oriental, o que a gente tem é a Revolução Russa. A Revolução Russa vai acontecer em 1917 e vai implementar na Rússia um sistema socialista. O governo revolucionário, então, vai decidir se retirar da guerra. Afinal de contas, os socialistas defendiam a tese de que essa era uma guerra capitalista e que eles não deveriam participar dela. Além disso, a Rússia já havia perdido muitas vidas e muitos territórios devido ao avanço alemão. A Rússia estava muito mal preparada para enfrentar as tropas alemãs nessa guerra. Então, a solução foi se retirar da guerra, fazendo um tratado de paz com a Alemanha, que se chama Brest-Litovsk. Esse tratado de paz, assinado entre a Rússia e a Alemanha, estabelece que a Rússia tinha que se submeter às exigências da Alemanha. Claro, a Rússia está perdendo. A Alemanha vinha avançando com muita facilidade sobre o território russo. Então, a Alemanha exigiu a entrega dos territórios sobre os quais ela já havia avançado com as suas tropas, cerca de 3.000 quilômetros. Então, a Rússia, para poder sair dessa guerra, entrega para a Alemanha um vasto território que antes pertencia à Rússia. Não. Na frente ocidental, com o auxílio dos Estados Unidos, a Alemanha começa a enfrentar sucessivas derrotas. As tropas que estão chegando para auxiliar a Grã-Bretanha e a França em 1917 são tropas que estão descansadas, bem alimentadas, que não sofreram os desgastes do conflito. Então, a ajuda americana em tropas e em equipamentos para a Entente vai ser fundamental para que se vire esse jogo. E então a Entente começa a apresentar uma certa superioridade em relação à Alemanha. Por que os Estados Unidos vão entrar nessa guerra? Porque, afinal de contas, a Alemanha havia atingido navios mercantes estadunidenses com os seus submarinos. Sim, é verdade. Essa vai ser a justificativa oficial para os Estados Unidos entrarem na guerra ajudando os países da Entente, França e Grã-Bretanha. Sim, é verdade. Mas existem outras questões. Essas vendas que estão sendo feitas para a Grã-Bretanha e para a França não estão sendo pagas nesse momento. Ou seja, os Estados Unidos estão vendendo hoje e vão receber no futuro. Ocorre que
Entre 1915 e 1917, na frente ocidental, nós temos a Guerra das Trincheiras. Uma guerra praticamente parada. Parada no sentido de que ninguém avança nem recua muito. A gente tem combates muito violentos, mas temos avanços e recuos insignificantes. A opinião pública internacional implorava por alguma solução negociada, porque acreditava-se que essa guerra só ia acabar quando morresse o último soldado. Na prática, essa guerra de trincheiras estava empatada. E ela está empatada por causa da corrida armamentista. Lembram-se? Os exércitos desses países estavam muito bem armados. E armados mais ou menos da mesma maneira, com equipamentos, com armas que se equiparavam, eram mais ou menos iguais. Então, essa guerra empatada fez com que os Estados Unidos começassem a ter uma certa, não desconfiança, mas uma preocupação de será que a Inglaterra, a França, vão conseguir pagar sua dívida com os Estados Unidos? Será que não é melhor entrar nessa guerra, oferecer ajuda, desequilibrar essa balança com a Alemanha e vencer a guerra? Então, os Estados Unidos entram na guerra para garantir que a Inglaterra e a França vençam a guerra e possam, então, pagar a sua dívida com os Estados Unidos. Na frente ocidental, então, com o auxílio dos Estados Unidos, a Alemanha começa a enfrentar sucessivas derrotas. Dentro da Alemanha, vai ganhando força um movimento popular contrário ao governo. A Alemanha é um império governado por um imperador, Guilherme II, e a revolta popular começa a crescer na Alemanha, desejando alguma solução negociada que termine com a Primeira Guerra Mundial. O número de mortos é muito elevado. O sofrimento que essa guerra impõe à sociedade alemã é muito grande. Falta comida, faltam os mais diversos produtos, o número de mortes é muito grande, todo o esforço econômico está voltado para a guerra. Portanto, os alemães estão cansados, estão exaustos e imploram ao imperador que chegue a alguma negociação. E como ele não negocia, o movimento popular vai crescendo com greves, protestos, manifestações e levam Guilherme II a renunciar porque já não tem nenhum apoio na sociedade. A Alemanha se torna uma república e acaba se sentindo tentada a aceitar uma proposta de paz elaborada pelo presidente dos Estados Unidos. A proposta de paz chama-se os 14 pontos de Wilson. Wilson era o nome do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Qual é a proposta do presidente dos Estados Unidos? E as tropas americanas já estão lá, lutando. Mas ele faz a seguinte proposta. Uma proposta de paz honrosa. Vamos acabar a guerra. Vamos chegar a um acordo. Um acordo que garanta a honra de todos os países envolvidos. Como assim? Simples. Não teremos nem vencedores, nem vencidos. Todos os países envolvidos na guerra depõem as suas armas, retiram suas tropas de volta para casa.
não haverá vencido, vencedores, e se não há vencedores, não há necessidade de se pagar nenhuma indenização de guerra. Direito dos povos a ter o seu próprio Estado tem que ser respeitado. Então, por exemplo, os eslavos, lembram deles? Ao invés do Império Austro-Húngaro ficar invadindo terra dos eslavos, ou o Império Turco-Otomano, que os eslavos tenham o direito de ter o seu próprio país. Então, que os povos tenham direito a ter o seu próprio Estado, que isso seja respeitado. Havia aqui também, não está aqui incluído, mas havia também a proposta de que a Alemanha devolvesse a Alsácia-Lorena à França. A Alemanha vai aceitar essa proposta. A Alemanha vai se render, acreditando que o tratado que vai selar a paz entre os países vai seguir os 14 pontos de Wilson. Ela tinha essa certeza de que essa proposta seria a proposta implementada. Como é que você termina uma guerra? Diplomaticamente, os países envolvidos depõem suas armas, todo mundo volta para casa. Marca-se uma data em um local onde os representantes dos países envolvidos na guerra se reúnem e aí sim assina-se um tratado de paz. Então, primeiro você tem um armistício, depõe as armas, todo mundo volta para os seus respectivos países, todo mundo volta para casa. E então, tempos depois, os representantes diplomáticos desses países se reúnem e estabelecem o acordo de paz. É assim que funciona. No dia 11 de novembro, é assinado o armistício, finalizando a guerra. Falta, então, o Tratado de Paz Definitiva. Leiam o Tratado de Paz Definitiva. O tratado será o Tratado de Versalhes, assinado no Palácio de Versalhes, que era a residência de verão dos reis franceses. O tratado foi proposto pelos três grandes, Inglaterra, França e Estados Unidos, e declara a paz com a Alemanha, mas praticamente ignora as propostas dos 14 pontos de Wilson. Neste tratado fica estabelecido que a Alemanha é considerada a culpada pela guerra. A única culpada pela guerra. Por ser a culpada, a Alemanha é obrigada a indenizar os vitoriosos em 33 bilhões de dólares. Deve também devolver a Alsácia-Lorena à França e devolver os territórios ocupados da Bélgica. Ué, e os 14 pontos de Wilson? E a paz honrosa? Aquela que não existiria vencedor, vencido, e também não existiria necessidade de indenizações. As indenizações sempre são estabelecidas quando há um culpado pela guerra. Você diz, olha, você é culpado, então você vai pagar o prejuízo. E foi exatamente isso que se fez em 1919, no Tratado de Versalhes. Inglaterra, França e Estados Unidos declaram a paz, mas determinam que só a Alemanha é culpada e, portanto, a Alemanha terá que indenizar os outros países em 33 bilhões de dólares. Perde a Alsácia-Lorena, devolve os territórios que ocupou na Bélgica e ainda cria o corredor polonês. Ou seja, a Alemanha cede uma faixa de terra para acesso ao mar da Polônia até a cidade de Danzig, transformada em Porto Livre. A Alemanha perde todas as suas colônias, parte de seus navios, que são os navios de grande porte, e toda a sua força aérea.
Ou seja, a Alemanha fica proibida de ter aeronáutica. Perde todos os navios de grande porte. Perde a Alsácia-Lorena e perde territórios da própria Alemanha. Aqui vocês podem observar o território alemão, nessa cor aqui, sei lá, um bege. Este pedacinho em vermelho também era a Alemanha e fica separada do restante do país, sob ocupação. Aqui vocês veem uma passagem para o mar. Esse pedacinho amarelo aqui pertencia também à Alemanha e deixa de pertencer, porque pelo Tratado de Saint-Germain, vários novos países serão criados. Desde lá em cima, a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. A Polônia terá essa passagenzinha aqui para o mar, em território que antes era alemão. Tchecoslováquia, Áustria, Hungria. Áustria, Hungria, antes era um Império Austro-Húngaro, que deixa de existir. Perdeu a guerra. Áustria e Hungria tornam-se dois países independentes. E aqui nós teremos o sonho da Grande Sérvia realizado. É criada a Iugoslávia, que traduzindo significa União dos Povos Eslavos do Sul. Esses novos países atendem a um dos princípios defendidos pelo presidente dos Estados Unidos, que era o de dar autonomia para os povos, que cada povo pudesse ter o seu próprio país. Ora, isso foi muito conveniente nesse momento, porque nós temos aqui a Rússia, que em 22 se transformou em União Soviética, e desde 17 é um país socialista. O objetivo desse tratado pós-guerra, que faz parte desse conjunto de tratados de paz, o de Versalhes, o Saint-Germain, foi criar países que funcionassem como uma barreira que evitasse a expansão do socialismo para o restante da Europa. Estes países aqui, por serem recém-criados, seriam países sob a influência, sob a liderança da Inglaterra e da França. E, portanto, aqui formaria-se uma barreira, uma cortina de ferro, essa é uma expressão que mais tarde vai se tornar célebre, que evitaria a entrada do socialismo na Europa e também faria uma barreira a fim de isolar a União Soviética. Então, em nome da autonomia dos povos, constrói-se uma barreira cuja intenção é isolar o socialismo soviético. Consequências da guerra? A Europa perde a sua liderança, sua hegemonia mundial. Agora, quem vai assumir essa hegemonia são os Estados Unidos, com um crescente poder político e econômico. A sua produção industrial vai crescer 40%. Sua produção agrícola, 30%. 13 milhões de mortos, 20 milhões de feridos. Surgimento dos novos estados nacionais na Europa. Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia, Estônia, Lituânia, Finlândia. Exatamente aqueles estados que eu mostrei para vocês. Surgimento do primeiro Estado socialista da história, a União Soviética. Destruição de 40% do potencial industrial europeu. Gente, quase metade da indústria europeia vai ser destruída pela guerra.
30% da sua agricultura estão destruídos, ou seja, a Europa está passando por uma situação muito, muito difícil. Surgimento dos regimes nazifascistas, que levarão à Segunda Guerra Mundial em 1939, e sobre isso a gente vai falar nas próximas aulas. E a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações é um organismo supranacional, né, que estaria acima dos interesses das nações, que teria como função principal evitar futuros conflitos. Ora, a Liga das Nações já nasce fraca. Ela é uma espécie de ONU hoje. Ela é a ONU foi criada ao final da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações ao final da Primeira. Ela já nasce fraca. E nasce fraca por quê? Porque não tem a participação da Alemanha. A Alemanha perdeu a guerra, não foi convidada a fazer parte da Liga das Nações nesse momento. A União Soviética também não vai ser chamada a participar, afinal de contas, ela é socialista. E, por fim, os Estados Unidos, que foram os que idealizaram a Liga das Nações, a criação da Liga das Nações, foram eles que deram a ideia. Essa proposta já fazia parte dos 14 pontos de Wilson. Mas no momento em que a Liga das Nações é criada, os Estados Unidos optam por desenvolver, por ter uma política externa independente. Os Estados Unidos não queriam submeter as suas decisões em relação à diplomacia internacional, não queriam submeter à Liga das Nações, à aprovação da Liga das Nações. Então, os Estados Unidos querem ter uma política externa independente. Querem fazer o que quiserem, bem entenderem, sem precisar da aprovação de nenhum outro país. Então, revisão: as causas da guerra, revanchismo francês, desenvolvimento tardio da economia alemã, a questão balcânica, as disputas imperialistas, a formação dos dois blocos, o atentado de Sarajevo. As fases da guerra, que é guerra de movimento, guerra de trincheiras, e em 17, a retirada da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, que acabam decidindo o final dessa guerra. Os tratados de paz, os principais, os 14 pontos de Wilson, que propunham uma paz honrosa, mas que vão ser desconsiderados depois. O Tratado de Versalhes, que é a paz dos vencedores, o Tratado de Saint-Germain. Existem outros, esses são os principais. As consequências a gente já viu. Aqui nós temos a Europa no período entre guerras, e aqui uma comparação entre os dois momentos. Aqui nós temos os impérios, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Russo, Império Otomano. Estes impérios desapareceram após a Primeira Guerra Mundial. E nestes territórios que pertenciam a estes impérios, o alemão, o russo e o austro-húngaro, teremos o surgimento de um conjunto de novos países, justamente aqueles que servirão de barreira para o avanço do socialismo. A Primeira Guerra Mundial, como eu disse a vocês, vai lançar as raízes da Segunda Guerra Mundial. A Itália, que havia mudado de aliança porque acreditou nas promessas de conquistar novos territórios, a Itália não foi atendida. A Alemanha, que retirou suas tropas acreditando que seriam respeitados os 14 pontos de Wilson, foi humilhada pelo Tratado de Versalhes. Não é à toa que Alemanha e Itália estarão unidas na Segunda Guerra Mundial. Mas isso vai ser assunto para as nossas aulas lá para frente. Na próxima aula, a gente vai estudar o período entre as duas guerras mundiais.